Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã e quero agradecer pela sua compreensão por não termos colocado a nossa aula no domingo pela manhã. Há motivos claros para isso, quem é da nossa igreja sabe que passei por alguns dias de internação e ontem, no domingo, nós tivemos uma dificuldade porque estávamos em pleno processo de alta. Hoje estou aqui na casa da minha sogra para poder estudar a Bíblia com você e fazer dessa segunda-feira o nosso dia de estudo bíblico. Vamos continuar as nossas lições no nosso curso que se chama Crescer, Compromisso de Crescer em Cristo. Todos nós, todos e todas, têm um compromisso de melhorar a sua vida, de aperfeiçoar a sua caminhada, de tornar-se um seguidor de Jesus com excelência. E é o que nós queremos fazer na nossa igreja. A nossa igreja tem um programa de crescimento espiritual. Nós seguimos o programa de uma igreja com propósitos, que tem aquelas famosas classes 101, 201, 301 e 401. O nosso jeito de fazer estas classes é chamá-las de servir, crescer e seguir. Então, se você quiser fazer essa caminhada, preste atenção nessas informações. A primeira etapa dessa caminhada é o curso Seguir. Você tem uma série de aulas e apostilas disponibilizadas para aquilo que seria o equivalente à classe 101, que é o compromisso de seguir a Cristo. E nós chamamos simplesmente de seguir. E agora estamos fazendo a segunda etapa, nós estamos subindo o segundo degrau dessa jornada, que é o compromisso de crescer em Cristo. E eu convido você a fazer essa caminhada, que já estamos na nossa segunda aula. Temos a terceira etapa, que teremos em janeiro. Então, no mês de janeiro, nós teremos o curso Servir, o compromisso de servir a Cristo na dimensão do reino de Deus. Que essa é a nossa perspectiva. Servir ao Senhor não por causa de um cargo na igreja, mas por causa de nossa condição de participantes do reino de Deus. Então, seguir, crescer, servir. Agora, tem a classe 401, que seria a classe da evangelização. Aí você vai encontrar no nosso programa de estudo bíblico à distância também cursos sobre evangelismo pessoal e discipulado de acordo com a nossa concepção de missão integral. Dá uma olhadinha também na lista de apostilas e videoaulas que você vai encontrar aqui mesmo na nossa página do YouTube. Bom, já que você sabe o que nós estamos fazendo, vamos para a nossa segunda aula sobre o nosso curso de crescimento espiritual, a maneira como nossa igreja promove o crescimento das pessoas. Como é nosso hábito, nós já temos aqui a nossa apresentação e você pode acessar também o nosso blog para baixar a apostila, se você ainda não baixou. Bom, se você perdeu também a aula anterior, você pode aqui no nosso canal acessar a playlist do curso Crescer, que você vai encontrar a aula anterior e se atualizar com as nossas informações. Olha só, gente, na nossa aula de hoje, nós vamos desenvolver uma compreensão de conhecer aquilo que é o instrumento básico para o crescimento espiritual de todo cristão e de toda cristã, que é a maneira de manusear a Bíblia. Então, o tema da nossa aula de hoje é como obter o máximo da Bíblia, como que a gente pode aproveitar ao máximo aquilo que a Bíblia, como palavra de Deus, nos oferece para o nosso crescimento pessoal. Nós temos uma máxima, que é uma máxima da Igreja com Propósitos. Se você quiser crescer em Cristo, a última coisa que você vai precisar é de mais um estudo bíblico. E não é isso que queremos fazer aqui. Eu quero que você conheça a Bíblia e faça da Bíblia o seu instrumento
de caminhada, como se fosse o seu guia de viagem. É isso que nós vamos fazer nesta aula de hoje, quando vamos tratar do conhecimento da palavra de Deus. Qual é a importância da Bíblia para o nosso crescimento pessoal? Então, para a gente aquecer mais um pouquinho e você que está acompanhando a gente, sentir esse gostinho de como a palavra de Deus é importante para a nossa vida, veja esses 2 versículos da palavra de Deus que eu separei para a nossa meditação. Primeiro está em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Paulo diz assim ao seu jovem aprendiz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Veja como a palavra de Deus, ela mesma diz o quanto ela é importante para a nossa vida pessoal. Quantas utilidades práticas, ensino, a correção, a educação, a formação, a instrução, para que faça da gente pessoas perfeitas. É isso que a palavra de Deus quer fazer na nossa vida. Ela existe para isso, para nos aperfeiçoar na nossa caminhada espiritual. Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus diz assim, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Há muitas pessoas que ficam medindo o seu crescimento pessoal pela sua quantidade de bens, pela sua quantidade de títulos, enfim, por uma série de coisas materiais que a gente acabou aprendendo que são importantes para a nossa vida. De fato, essas coisas são importantes, mas não são as únicas. Jesus ensinou também que nós precisamos da palavra de Deus, da Bíblia, daquilo que a Bíblia nos orienta para a nossa vida. Eu costumo dizer que a Bíblia é o nosso maior e melhor manual de autoajuda que nós temos, que a humanidade já possuiu. É o mais antigo manual de autoajuda. E é o melhor e o maior. Veja que coisa importante a gente entender o valor da palavra de Deus para a nossa vida. O próprio Jesus, ele entendia também dessa forma. Motivados para a nossa aula, vamos então começar. Primeira coisa que eu quero que você entenda é a seguinte: a Bíblia é a palavra de Deus. Há muitas pessoas que não conseguem entender essa dimensão da Bíblia como palavra de Deus, mas ela é aquilo que Deus entendeu que seria importante para o nosso conhecimento. A Bíblia não tem toda a informação sobre ciência, sobre história. Ela não é um livro que se presta para isso, mas ela é um manual de vida. Ela é um manual para quem quer se relacionar com Deus e se tornar uma pessoa melhor de acordo com os propósitos de Deus. Então, para a gente não esquecer, a Bíblia é, como palavra de Deus, instrumento que Deus utiliza para nos aperfeiçoar. Deus preparou a sua palavra de uma forma diversa, de uma forma variada, de uma forma múltipla e colocou nas nossas mãos um instrumento, não nas mãos de uma religião, mas na mão da humanidade toda. A Bíblia não é um instrumento exclusivo de uma religião, mas é um livro que foi sendo trabalhado durante muitos anos para que as sociedades, de modo geral, tivessem um guia para poder conhecer mais de Deus, saber mais dos seus propósitos e saber como conduzir a vida no mundo tão complexo como esse que nós vivemos, principalmente em pleno século XXI, com o avanço da ciência, com a
multiplicação do conhecimento, e a palavra de Deus ela não pode ser esquecida, ela não pode ser deixada de lado. Eu compreendo, meus irmãos e minhas irmãs, que se a gente tiver todo o conhecimento que o mundo oferece, se a gente conseguir essa proeza de dominar todo o conhecimento que a ciência oferece, que a cultura oferece, e não levarmos em consideração o que a Bíblia nos ensina, nós não teremos um conhecimento completo da nossa condição humana, da própria história da humanidade. É preciso a gente levar em conta, então, esse conhecimento das Escrituras. Eu tinha um professor no meu ensino fundamental, acho que era professor de 8ª série, alguma coisa assim, e ele dizia uma coisa muito interessante, era o professor de história. Ele dizia que todo o jovem, toda pessoa que conhece as Escrituras tem uma possibilidade de ter um conhecimento mais amplo sobre a história da humanidade. Eu achava interessante aquilo, apesar de ainda não ter sido convertido naquela época, eu achava muito interessante que um professor, preocupado com a história humana, com a história natural, com elementos da ciência, dissesse algo tão importante. Posteriormente é que eu fui compreender que para que a gente tenha um conhecimento completo da história humana, da vida humana, da condição humana, da cosmologia que envolve toda a natureza, se eu deixar de lado aquilo que a Bíblia me oferece, eu não terei um conhecimento completo. Vai ficar faltando alguma coisa. Como é que eu posso fazer para conhecer mais as Escrituras? Então, para que possamos tirar o melhor proveito da Bíblia, nós precisamos fazer 6 coisinhas. São 6 coisas que todos nós precisamos fazer para conhecer mais a Bíblia. Olha, gente, isso não quer dizer desprezar os demais conhecimentos. Não é? Nós precisamos saber das outras informações. A Bíblia não conflita com a ciência. A Bíblia não conflita com a cultura. A Bíblia não conflita com a arte. Então, nem com as religiões, nem com a história. A Bíblia ela é um conhecimento que está envolvido com todas as formas de conhecer. E para isso a gente precisa fazer 6 coisinhas com a Bíblia, como a gente precisa fazer com tudo. Tudo que você quiser aprender, você vai ter que fazer isso. Mas vamos fazer com as Escrituras, que vai ser legal. A primeira coisa que você precisa fazer é ouvir. Ouvir a Bíblia. Ouvir pessoas que falam da Bíblia. Ouvir quem lê a Bíblia. Eu tinha um pastor, amigo meu, que eu adorava ouvi-lo lendo a palavra de Deus no púlpito. Que coisa linda ele ler a palavra de Deus marcando todas as formas gramaticais, sintagmáticas do texto escrito, dando aquela expressividade da história. Eu gostava de fazer isso com os meus filhos. Eu contava as histórias da Bíblia para eles. Meu filho ficava impressionado com algumas histórias que eu escolhia. E eu apenas abria a Bíblia e lia a história para eles. Ler, para que eles pudessem ouvir a história. Segundo é ler. Você precisa ler a Bíblia, não é? A Bíblia não é um manual para você deixar na sua estante ou então aberta em apenas um texto da palavra de Deus, como se aquilo fosse um símbolo mágico para poder melhorar a sua vida. Não, o que transforma a vida é a leitura da palavra de Deus. Você precisa ler, acostumar a ler a Bíblia. A terceira coisa, estudar. Estudar é uma prática bastante interessante que a gente precisa aprender a fazer. Estudar. Quando eu ganhei a minha primeira Bíblia, dentro da Bíblia tinha aquelas 4 páginas em branco, a Bíblia antiga, né? A Bíblia da versão revista e corrigida de Almeida, da imprensa bíblica brasileira. Então havia aquelas 4 páginas entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Eu não sabia para que servia aquilo. Depois eu aprendi que era questão de diagramação, de distribuição das páginas simplesmente. E eu aproveitei aquilo para poder fazer os meus estudos bíblicos. Eu queria saber das ocorrências das palavras sobre determinados temas. E eu fazia a minha leitura
e anotava os meus estudos para que depois eu pudesse aprofundar o meu conhecimento. Outra coisa que podemos fazer, que devemos fazer para conhecer mais as Escrituras, memorizar, decorar versículos, sim, decorar textos bíblicos. Olha, isso guarda a nossa vida em nossa vida para sempre. Eu me lembro de um membro da igreja que, quando chegou aos seus 90 e poucos anos, ele desenvolveu um Alzheimer muito agressivo. Ele não conhecia nenhum membro da sua família. Mas quando a gente chegava perto dele e começava a declamar o Salmo 1º, o Salmo 93, o Salmo 91, ele continuava sozinho a declamação daquele texto, porque ele memorizara anteriormente na sua vida aqueles versículos da palavra de Deus. Quanto isso é importante para a nossa vida. Ela não, você decorar, nunca mais você esquece. Outra coisa, meditar. Há muita gente que acha que meditação é coisa de religião oriental. Não, a palavra de Deus é um instrumento valioso para a gente exercitar meditação como cristãos também, não é? Por que não? Usando até técnicas que possam ser orientais. Mas a palavra de Deus é um instrumento para a nossa meditação também. E, finalmente, a última coisa é praticar. Colocar em prática, viver no dia a dia aquele ensino, aquela aprendizagem que nós desenvolvemos durante a nossa escuta, a nossa leitura, o nosso estudo, a nossa memorização e a nossa meditação. Veja que coisa bacana, né? 6 coisinhas para você fazer. Não esqueça disso. Eu vou colocar aqui uma imagem que eu acho que vai ajudar a gente a lembrar disso. Olha só, você vai lá na palma da sua mão e vai lembrar sempre disso. O que você precisa fazer com as Escrituras? Primeiro, ouvir. Segundo, ler. Terceiro, estudar. Memorizar. Meditar. E aqui na palma da sua mão, para você não esquecer, praticar as Escrituras. Ok? Bem didático, né? Bem infantil. Como eu gosto dessa imagem, tão bonitinha, né? Guarda para você aí, está na sua apostila também, você pode guardar para você. Bom, agora nós vamos tentar desenvolver uma reflexão de como nós podemos fazer com cada uma dessas atitudes em relação ao conhecimento da palavra de Deus. A primeira coisa, então, para a gente aprender é como que a gente escuta a palavra de Deus. Como que a gente escuta a palavra de Deus? Bom, escutar a palavra de Deus é uma prática que nós podemos desenvolver ou estando em grupo ou estando, inclusive, com outras pessoas. Escutar é algo que nos faz muito bem porque é a maneira como nós percebemos o mundo. A escuta é a maneira como nós percebemos o mundo. A Bíblia diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, essa escuta da palavra de Deus é a maneira da gente apreender algo que fortalece a nossa fé. Então, esteja sempre preparado e desejoso de ouvir o que Deus quer falar. Deus fala através da Bíblia. A Bíblia lembra isso para a gente. Jesus, ele dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É um alerta. Se você pode escutar, se você tem essa habilidade da escuta, por favor, dê atenção àquilo que a palavra de Deus diz. O exercício de ouvir não é simplesmente você apreender um ruído pelo seu sentido da audição, mas o exercício da escuta, de você prestar atenção naquilo que está sendo dito no texto sagrado. Trabalhe as atitudes que atrapalham ouvir Deus falar. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Veja uma outra informação. Tome a decisão de abandonar maus hábitos. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês,
a qual é poderosa para salvá-los. Há muitas pessoas que, quando ouvem alguma coisa que desagrada, que a gente tem essa mania, né? Ainda mais essas redes sociais, a gente aprendeu a só ouvir aquilo que faz bem para a gente. Mas a palavra de Deus, ela também nos alerta dos nossos problemas. Então, preste atenção naquilo que a palavra de Deus te incomoda. E deixe ela te incomodar um pouquinho, sim, não tem problema nenhum. Esse negócio de você só ouvir aquilo que te faz bem, acaba transformando você em uma pessoa que vive uma ilusão, alienada da realidade. Esteja atento às coisas que você ouve. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido para que jamais nos desviemos. E, finalmente, pratique o que você ouve. Não se enganem. Não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. É para isso que a gente escuta a palavra de Deus, para a gente aprender a praticar. Bom, a segunda coisa que a gente precisa desenvolver para conhecer melhor as Escrituras, tirar melhor proveito dela, é ler. Então, como é que a gente vai ler a palavra de Deus? Porque existem diferentes formas de leitura. Quando você lê um romance, você lê de um jeito. Quando você lê uma poesia, você lê de outro jeito. Quando você lê uma notícia, você lê de outro jeito. Quando você lê um manual de estudos, um livro de ciência, um livro teórico, você já lê de outro jeito. Existem diferentes formas de leitura. E a Bíblia também recomenda um modo próprio da gente lê-la. Veja como é que a gente pode fazer isso. A Bíblia diz assim: feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então, vamos ler a palavra de Deus? Como é que a gente faz isso? Deus espera que leiamos a Bíblia todos os dias, meu irmão, minha irmã, todos os dias. Você pode pegar as suas escrituras, a sua Bíblia, pode ter aí diversos modos. Eu, por exemplo, tenho aqui no meu celular, eu tenho no meu computador, eu tenho na minha estante, eu tenho na minha mesa de trabalho. A Bíblia está sempre perto de mim para que eu possa examiná-la todos os dias. Ele deverá ficar com esta cópia, diz lá em Deuteronômio, desde o passado, quando nem livro tinha ainda. Ele precisava fazer uma cópia escrita. Ele deverá ficar com essa cópia e todos os dias de sua vida lerá a lei, para que aprenda a temer o Senhor nosso Deus e para que sempre obedeça fielmente todas as leis e a todos os mandamentos. Sugestões para nós lermos a Bíblia. Vamos fazer algumas recomendações aqui. Primeiro, leia sistematicamente. Organize. Leia livro por livro, leia tema por tema, leia sequência histórica. Faça essa leitura sistematicamente. Leia diferentes traduções. Não use uma tradução só. Eu gosto muito da NVI, mas eu já citei aqui textos como da Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Então, na língua portuguesa, existem várias traduções. A Bíblia foi escrita em línguas que já estão mortas, como o hebraico, o aramaico e o grego. Então, ninguém consegue ler mais a Bíblia na língua original. É preciso traduzi-la. E cada tradutor tem a sua maneira de interpretar o texto original. E para que a gente possa chegar o mais próximo possível do sentido do texto original, é preciso a gente ler também outras traduções. Muita gente fala mal de tradução A, tradução B, mas todas as traduções, elas são boas e proveitosas para a gente conhecer melhor as Escrituras. Leia em um lugar tranquilo, sente aí num lugar tranquilo, onde você não tenha barulho, onde você passe alguns minutos sossegado, lendo aquilo que está na Bíblia. Sublinhe ou pinte os versículos principais. Foi a primeira coisa que eu fiz quando comecei a ler a Bíblia. Quando eu me converti, minha mãe me deu uma Bíblia,
uma Bíblia enorme, bonita, com cantor cristão, dicionário bíblico. O que que eu fui fazer? Eu comecei a ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Fiz isso durante um ano. E toda vez que eu encontrava um versículo que me fazia bem, eu pintava com lápis aquele versículo para que eu pudesse depois memorizar e guardar no meu coração. E, finalmente, escolha um plano de leitura. Existem vários: leitura diária, leitura livro por livro, e você encontra esse material na internet, pode baixar, escreve lá no Google, plano de leitura bíblica, e vai lá, faz isso. Você vai ampliar o seu conhecimento, ok? Tem épocas que eu quero aprofundar o meu conhecimento das Escrituras. Então, eu quero conhecer sobre o profeta Jeremias, e eu vou ler sobre o profeta Jeremias. Eu quero conhecer mais sobre os evangelhos, e eu vou ler mais os evangelhos, e assim por diante. Essa é uma dica para que você possa ler a palavra de Deus. Agora vamos à segunda atitude: como estudar a palavra de Deus. Como que você pode fazer isso? Bom, você não precisa frequentar necessariamente uma classe bíblica. A classe bíblica oferece um elemento novo para a nossa aprendizagem, que é a comunhão, que cria a possibilidade de troca de conhecimentos. Mas você pode estudar a Bíblia sozinho. Você vai achar aqui na nossa playlist uma videoaula sobre como estudar a Bíblia sozinho. Mas eu vou dar para você umas dicas aqui que elas são muito importantes. Primeiro, vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso? Paulo ao seu jovem aprendiz Timóteo: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Isso é muito importante. Você precisa se aperfeiçoar. Se você quiser fazer diferença no reino de Deus e no mundo como um cristão, você precisa se aperfeiçoar no manuseio da Bíblia. É para isso que a gente estuda a Bíblia, para ser um exímio ou ser um expert no manuseio das Escrituras. Eu me lembro de uma história muito interessante que Moody, um grande pregador do Evangelho do século XIX, disse que quando começou a frequentar a igreja, ele foi à igreja pela primeira vez. E quando chegou lá, o pregador pediu que abrissem a Bíblia na segunda carta de Timóteo. E ele, então, como um ávido, desejoso, conhecedor da mensagem, ele começou a folhear página por página da Bíblia a partir de Gênesis. Quando ele finalmente chegou na carta de Timóteo, o pregador lá no púlpito disse amém e terminou o sermão. Ou seja, ele não acompanhou, não conseguiu, porque ele não sabia manusear o livro, pelo menos isso, né? E ele então tomou a decisão de conhecer as Escrituras como um exímio manuseador da palavra de Deus. Então, vamos a algumas dicas que são importantes. Primeiro, a diferença entre ler e estudar a Bíblia é que você examina quando você estuda, você examina os textos quando está estudando. Na leitura, você faz aquela leitura no fluxo do texto, da gramaticalidade do texto. No estudo, não, você pondera, você questiona, você indaga o texto. E pode ir lá atrás, voltar lá na frente, relembrar coisas importantes. Isso que é o que lembra o estudo. O segredo do estudo bíblico efetivo é saber confrontar diferentes passagens sobre o mesmo assunto e tirar suas próprias conclusões, não aquela de que doutrinadores vão orientando você. Você mesmo vai lembrar, porque é o Espírito de Deus que nos orienta nesse conhecimento da Bíblia. Então, você lê uma passagem, já que você está se acostumando, logo vai lembrar de outra. E aí você vai construindo o seu próprio conhecimento. Lembre-se, uma única passagem bíblica não concentra todo o conhecimento sobre um determinado assunto. A Bíblia explica a si mesma.
Esse é um princípio hermenêutico dos mais importantes da cultura evangélica, de saber que a Bíblia ela não tem um fim em si mesma. Um texto bíblico ele não se encerra ali, ele faz parte de toda uma cadeia de saberes que compõem a palavra de Deus para nós. Aliás, é uma coisa que eu tenho ensinado na nossa igreja. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, mas a palavra de Deus é muito maior do que a Bíblia, e ela é inclusive anterior à Bíblia. Então, a Bíblia, ela nos traz esses vislumbres do que Deus quer falar para nós. É a palavra de Deus? Claro que sim, mas ela não é tudo aquilo que Deus gostaria. Tem a interpretação, tem as nossas conclusões, tem aquilo que o Espírito de Deus vai fazer conosco. Então, se você está entendendo bem isso, vamos partir agora para uma outra atitude sobre a nossa maneira de tirar melhor proveito da Bíblia. Memorizar. Há muita gente que acha que memorizar não é uma boa maneira de estudar. Claro que não é. Se você vai estudar matemática, você precisa decorar fórmulas, não é mesmo? Se você vai estudar história, você tem que aprender a decorar determinadas datas importantes, pelo menos determinadas sequências históricas. Se você vai estudar ciência, você tem que aprender determinadas teorias. Se você vai estudar filosofia, você tem que saber o que, que os pensadores disseram. Pelo amor de Deus, não é verdade? E se você vai estudar a Bíblia, você tem que, pelo menos, saber o que, que ela diz. Há muita gente que diz, eu já li a Bíblia, eu conheço a Bíblia de capa a capa. Uma vez eu perguntei a uma pessoa que me disse isso, então me cita um versículo que você conhece. E olha, meus queridos, minhas queridas, que situação difícil que a pessoa ficou. Quando eu me converti, tinha aqueles torneios da juventude para memorização da Bíblia. Então, a gente escolhia alguns jovens que iam lá para frente e ia fazer aqueles concursos bíblicos de versículos decorados. Aí os mais espertinhos logo diziam: Jesus chorou. Claro, é um versículo da Bíblia. Esse é fácil de decorar. Mas aí, depois que as pessoas iam citando os versículos que conheciam, ia ficando cada vez mais complexa a lembrança dos textos guardados. Era uma brincadeira boa, saudável, que ajudava a gente a saber a importância da memorização dos textos bíblicos. A Bíblia diz assim: obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a pupila dos seus olhos. Amarre-os aos dedos. Escreva-os na tábua do seu coração. Que bacana, não é? Minha mãe dizia, às vezes, para eu ir no mercado, aí me dava uma lista de coisas para fazer quando eu era adolescente. Aí ela disse, você vai esquecer de alguma coisa. Amarra uma fitinha no dedo para lembrar que você tem que trazer tal coisa, assim, assim. E aí, claro, eu achava aquilo um absurdo. Mas é a palavra de Deus que está dizendo para a gente. Amarra os mandamentos no dedo, meu irmão, minha irmã, para você lembrar aquilo que a Bíblia diz para nós. Então, veja algumas dicas importantes da memorização das Escrituras. Quais são os benefícios da gente memorizar as Escrituras? Primeiro, a memorização nos ajuda a resistir às tentações. Não duvide disso. Todos nós passamos por elas. Todos nós enfrentamos tentações. Até Jesus enfrentou. E se Jesus enfrentou, você não vai escapar também. Diz a palavra de Deus no Salmo 119, verso 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Orienta-me a tomar decisões sábias. Quando tenho versículos decorados, eu me lembro daquilo que a Bíblia diz na hora de tomar uma decisão. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Veja ainda uma outra dica importante. Fortalece-me quando estou estressado.
Então, aquela hora que você está sob tensão, às vezes perdendo o controle da situação, o controle emocional da situação. Então, a lembrança daquilo que a Bíblia nos diz nos ajuda a controlar as nossas emoções. Lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me deste esperança. Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa dá-me vida. Outra coisa importante que a memorização nos ajuda. Conforta-me quando estou triste. Então, naqueles momentos de perda, naqueles momentos de luta, de sofrimento, a palavra de Deus guardada no coração da gente serve como instrumento do Espírito de Deus para nos consolar. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Jeremias teve que comer o livro. Imagina, você não vai precisar comer o livro, mas vai poder guardá-lo no seu coração. E, finalmente, enriquece o nosso testemunho pessoal. Porque quando estamos conversando com alguém sobre a nossa fé, os versículos memorizados vêm à nossa memória, vêm à nossa mente e nos ajuda a construir um diálogo, uma lembrança daquilo que a Bíblia nos diz. Diz a palavra de Deus assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Vejam como é importante a gente memorizar as Escrituras mesmo, né? Vamos dar umas dicas sobre como fazer isso? Olha, são dicas fáceis. Antigamente, a gente usava na igreja uns cartõezinhos, né? Era o chamado caixinha de promessa. Então, aquela caixinha de promessa era para ajudar a gente a memorizar. Então, você escolhia um versículo e guardava aquele versículo. Agora, vamos ver algumas dicas importantes. Decore 2 versículos por semana. Então, você escolhe 2 versículos e recita durante o dia na maneira de decorar que você tem. Leia o versículo escolhido em voz alta muitas vezes. Escreva o versículo em um cartão e o carregue consigo. Escolha um período durante o dia para memorizar o versículo. Então, essas coisas que a gente costuma fazer, os grandes atores, para decorar um texto que vão representar no teatro, na televisão, no cinema, eles fazem assim. Eles pegam textos enormes e leem exaustivamente para poder memorizar aquilo que eles vão ter que falar em cena, sem precisar ler. E isso tem uma contribuição muito grande para nós que queremos conhecer melhor as Escrituras. Assim como os atores fazem para poder memorizar melhor, podemos fazer também com as Escrituras. Eu já ouvi histórias de pessoas que decoraram livros inteiros da Bíblia. Aliás, tem um filme muito interessante que se chama O Julgamento de Deus. O Julgamento de Deus. E é um grupo de judeus que está num campo de concentração e eles estão sofrendo muito. E alguém, então, começa a duvidar da existência de Deus. Como Deus pode deixar o seu povo sofrendo daquela maneira como sofriam ali no campo de concentração? E um jurista que estava lá, um juiz, resolveu julgar se Deus estava certo ou não em permitir tamanha crueldade com o seu povo. E os participantes as pessoas que estavam naquela cela, começaram a dizer que eles não tinham direito de julgar Deus, porque faltava alguns elementos para um tribunal judaico legítimo. E eles não poderiam fazer isso. Então eles começaram, não, nós temos aqui. Aí descobriram lá o defensor, o promotor, o juiz, enfim, todas as pessoas que participavam de um tribunal judaico. E alguém lembrou,
Olha, falta o texto. Falta o texto sagrado. O texto que vai servir de lei. Falta o texto da lei. E lá no cantinho estava um rabino idoso, daqueles bem antigos. E ele era conhecido na comunidade por ter memorizado toda a Torá, que são aqueles 5 primeiros livros da Bíblia. Toda a Bíblia hebraica decorada. Ele era conhecido como a lei viva, porque ele sabia tudo de cor. Que bacana, né? Claro, eu acho que até um absurdo a gente pensar nisso. Mas como é importante a gente guardar o texto sagrado na nossa vida, porque nos ajuda a tomar decisões. Se você quiser assistir esse filme, gostou do filme? O Julgamento de Deus. Ele ainda é em preto e branco, é um filme muito antigo. Acho que você encontra ele no YouTube. Vai ser muito importante você ver essa experiência, porque tem um diálogo muito importante ali sobre aspectos teológicos e filosóficos sobre a existência de Deus. É dica, né? Olha, gente, por favor, estudar a Bíblia com o pastor Irênio também é cultura. A gente fica viajando aí com as coisas que a gente já viu. Bom, agora vamos partir para outra atitude, que é meditar. Nós cristãos vemos com muito desprezo o exercício da meditação e achamos que meditar é apenas ler. Não, meditar é uma coisa muito profunda. Os orientais, eles têm melhores habilidades do que nós cristãos com o exercício da meditação. E talvez até a gente precise aprender um pouco com eles sobre esse exercício do que é a meditação propriamente. Mas a Bíblia dá algumas dicas para a gente de como a gente pode meditar como cristãos e cristãs. Vejam algumas coisas importantes. Meditação, o que é? É refletir. Meditar é estar no meio. Então você tem uma ideia aqui e outra ideia aqui. Então você está no meio. Enquanto as ideias passam, você fica ali observando atentamente o fluxo das ideias. Então, meditar é refletir sobre o texto bíblico, de modo a descobrir como posso aplicar os ensinos da palavra de Deus à minha vida. Como é que eu faço isso, né? Sabe o que é refletir? Refletir é se olhar no espelho. Como é que você se olha no espelho? Então, você olha para o espelho e está ali o seu rosto estampado. E você começa a pensar, aqui está certo, aqui não está certo, aí você corrige aqui, faz uma massagenzinha ali, observa uma ruga que nasceu aqui, um pelo mais branco que apareceu ali, um pouquinho de cabelo que desapareceu daqui, e você fica pensando como é que o tempo está passando, como é que a imagem que você tinha antes e como você está agora, como poderá ser no futuro. Esse é o exercício da reflexão. Na reflexão, você faz isso com o pensamento. Com o pensamento. É aquela coisa do pensamento que vai e volta. O pensamento viaja. E quando ele volta, ele vem trazendo novas ideias. É isso que precisamos fazer com as Escrituras. Fazer esse exercício de reflexão. Meditação, então, é exercício de reflexão. Devemos meditar na palavra de Deus com os seguintes objetivos. Primeiro, buscar uma identidade maior com Cristo. Qual lugar que Cristo ocupa na minha vida? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 2. Segundo, fortalecer a confiança no poder da oração. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido.
Evangelho de João, capítulo 15, verso 7. Uma pergunta: quando você ora, você já percebeu se as suas orações são respondidas ou não? Esse é um exercício de reflexão importante. O que você anda pedindo para Deus? Como você está fazendo as suas orações? Essas coisas são tão importantes para o nosso exercício de meditação que você nem imagina. Terceira razão para que a gente possa encontrar benefícios da meditação. Estabelece o princípio para uma vida vitoriosa. O livro de Josué é intimado a meditar na palavra de Deus. Diz a palavra de Deus assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Olha que coisa importante. Antes do sucesso, vem o exercício da reflexão. Formas de meditar na palavra de Deus. Vamos ver quais são? Primeiro, imagine, use a sua imaginação. O imaginário é um recurso que todos nós temos. É aquela viagem que você começa a imaginar os lugares. Visualize a cena em sua mente. Como seria aquela cena? Jesus nascendo numa manjedoura. Como é que você imagina isso? O céu como será? Ou então os dias da criação. Imagine, faça uma ideia, uma idealização na sua mente de um cenário para isso. Sistematize. Elabore um esboço das ideias contidas no texto. Faça isso na sua mente. Como que as ideias, o que vem primeiro, o que vem depois, para que você tenha uma ideia clara do que a palavra de Deus quer dizer para você. Sintetize. Sintetizar é resumir. Resuma o texto em uma frase. O que a Bíblia quer dizer para mim com aquele trecho, com aquela passagem? O que isso tem a ver comigo? Ore. Peça a Deus para que aquele texto seja uma realidade na sua vida. Transforme o texto bíblico em uma oração pessoal. E personalize, identifique atitudes que você precisa adquirir. Porque sempre acontece isso, né? Eu gosto de pensar que quando a gente lê a Bíblia, 3 P's acontecem. Primeiro, você vai encontrar um princípio, você vai encontrar um propósito e você vai encontrar uma promessa. Então, princípio, propósito e promessa. Procure lá no texto, você vai encontrar isso para a sua vida pessoal. Ok, chegamos então finalmente à aplicação prática da palavra de Deus, porque não basta a gente só saber conhecer, tem que também saber fazer. Essa é a parte da habilidade que todos nós precisamos desenvolver. Se você conhece alguma coisa e não transforma em um saber fazer, você não conhece completamente. Então, aplicando a Bíblia, se você diz que conhece a Bíblia e não aplica em sua vida, você não a conhece. Um dos momentos mais tristes do meu conhecimento das Escrituras, quando eu fiz o seminário. Nós tínhamos um colega que era um dos maiores conhecedores da Bíblia. Ele sabia muito de Bíblia, ele conhecia a Bíblia como ninguém. E um dia ele foi levado à disciplina no seminário, porque os colegas que moravam ao lado dele o acusaram de agredir a esposa. Ele espancava a esposa. Então ele não aprendeu nada da Bíblia, ele não conheceu as Escrituras, ele sabia de cor muita coisa, sabia teoricamente, mas não a colocava em prática. E isso é um dos fatores mais lamentáveis que a gente possa encontrar na vida de um cristão. Um cristão que não coloca em prática aquilo que a Bíblia ensina sobre o amor, sobre o perdão, sobre essas coisas importantes da gente se tornar uma pessoa melhor. A Bíblia não é para fazer de você um religioso ou uma religiosa, mas para você fazer de você um homem
e uma mulher dignos na presença de Deus. Então vamos ver o que a Bíblia diz? Tiago, capítulo 1, verso 25, diz assim: Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Amém? Então, algumas dicas para você aplicar a Bíblia no seu coração. A aplicação dos valores e princípios aprendidos em um texto bíblico tem uma relação direta com a interpretação do texto e o momento em que estamos vivendo. Tem tudo a ver. Aquilo que a Bíblia diz e aquilo que eu estou vivendo neste momento. Então, se eu leio um texto no momento de aflição, esse texto vai ter tudo a ver, ele vai tentar se aproximar cada vez mais daquilo que eu conheço. E a interpretação disso será muito importante para a aplicação prática. Duas perguntas básicas que devemos fazer quando se trata de aplicação da Bíblia na nossa vida. Primeiro, o que Deus quer falar a mim com o texto bíblico? Você já perguntou isso? O que o texto quer falar a mim com o texto bíblico? Segundo, como aplicar em minha vida os valores e princípios aprendidos? São questões muito importantes para você colocar em prática no seu dia a dia, no exercício de conhecer mais a palavra de Deus. Bem, gente, a gente chegou ao final desse nosso esforço de tirar o melhor proveito da Bíblia. Espero que isso tenha feito bem para você e que você coloque em prática isso, em que você possa ser um bom ouvinte, um bom leitor, um bom estudante, um bom meditador, um bom memorizador e um bom praticante das Escrituras. Para a gente pensar e levar para casa essa nossa aprendizagem de hoje. Olha o que a Bíblia diz sobre ela mesma, Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Amém? Deus abençoe esse nosso estudo nesta manhã. Que você possa ser um bom conhecedor das Escrituras e aproveitar melhor aquilo que a Bíblia tem a nos oferecer. Quero convidar você a fazer uma oração, a pedir a Deus sabedoria para poder examinar as Escrituras, ser um bom manuseador da Bíblia. Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado por esta palavra. E nos ajuda a sermos bons conhecedores, bons manuseadores da Tua palavra, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bem, gente, como nós já tínhamos falado no começo, nós estamos fazendo nesta segunda-feira o que não pudemos fazer no domingo. Então, às 18 horas de hoje, teremos também a mensagem, que seria do domingo. Nossa igreja está se reunindo de forma híbrida, porque estamos sem o nosso espaço nesse momento. Então, eu convido você a acompanhar a transmissão de mais uma mensagem da série Sucesso. Como que a gente pode fazer uma jornada em busca de uma vida bem-sucedida. É a série que encerra o nosso ano de 2022. E eu convido você a meditar na palavra de Deus. É uma série que dura durante 40 dias. É 40 dias de sucesso, 40 dias de vida bem-sucedida. E eu espero que você seja uma pessoa bem-sucedida quando nós terminarmos esta série. Amém? Até logo mais. Muito obrigado pela sua companhia. Deus o abençoe ricamente nesta manhã de segunda-feira.